Expresso Vale traz tudo de São Paulo, vai fazer a mudança do moleque que está jogando lá em São Paulo para Belém ou levar daqui para lá. Expresso Vale leva e a tua mercadoria da tua empresa e tudo mais, lá da Cabocla, por exemplo, vai trazer os barris de São Paulo, o produto de São Paulo, tudo a Expresso Vale traz para ti, deixa na porta. Obrigado, a Expresso Vale. A Copa Verde, ela primeiramente ela é uma competição da CBF, ela não é uma competição da federação. E isso tem que ser compreendido, você colocou muito bem o contexto. É uma competição que pertence à CBF. É uma competição que pertence à CBF e envolve 12 presidentes perfeitos de federação. Esses 12 presidentes também têm interesse na competição. Era uma competição que nasceu com o intuito de colocar os clubes para disputar em atividade, para colocar os clubes diante de uma possibilidade de uma taça. O clube vive em função de taça. É importante. Título, eu sempre sou a favor dos estaduais, sou a favor desses campeonatos, porque senão vai acabar tudo. Daqui a pouco a gente vai ter só campeonato brasileiro regional e muitos clubes muito distantes da realidade, que é conquistar taças. E ele se apresentar como e isso é importante demais a gente entender, como também uma ferramenta financeira perfeita de alavanca para investimento nos clubes. Então, para isso, você precisa fortalecer esse campeonato, para que esse campeonato possa receber mais investimento e dividir cota, como é na Copa Nordeste, por exemplo, que esse ano distribuiu 25 milhões de reais entre os clubes que participam da Copa Nordeste. E já é uma reclamação, porque eles entendem, inclusive, que é um campeonato que arrecada 70 milhões de reais, isso aí não é oficial, isso é o que se fala, e que os clubes também gostariam. Então, olha o problema dos caras lá. Já recebem 25 milhões e querem receber mais. Legítimo. Aqui no Pará, no Pará e todos os outros clubes da Copa Verde... Só que a Copa Verde ela tem uma liga que toma conta, não é a CBF, né? Não, a Copa Verde é da CBF. Não, a Copa Nordeste. Copa Nordeste tem uma liga que toma conta. E aqui, na CBF, é um campeonato que até hoje é bancado pela CBF. A CBF banca 100%, ele custa 3 milhões de reais. E não há cota de participação para os clubes. Qual é o sonho que qualquer clube tem numa competição dessa? Receber uma cota para poder participar. Então, entendido isso, é importante a gente perceber o seguinte: esse campeonato precisa ser fortalecido. Esse campeonato ele sempre aconteceu no primeiro semestre. Ele não acontecia no segundo semestre. Quando ele foi para o segundo semestre, foi por um ambiente de pandemia, por um ambiente de circunstancial, e acabou o provisório virando definitivo. Então ele foi ficando ali no segundo semestre. O segundo semestre vai ser um problema. Esse ano foi para o Remo, mas não foi só para o Remo. E eu acho legítimo o Remo achar que é um problema disputar esse campeonato. Como já foi para o Paysandu, quero lembrar, em 2019, quando desmarcaram a final, que seria em setembro, para novembro. O Paysandu perdeu ali só nessa mexida R$1.800.000 para ter que renovar os contratos de atletas. Esse campeonato no segundo semestre é um problema para todo mundo. Vamos pensar aqui, não precisa de federação. Eu vou citar para ti aqui as federações onde já tem clubes sem atividade nesse período de outubro, clubes que não estão disputando nada, ou na maioria das vezes. Federação do Amapá, Acre, Roraima, Rondônia, Amazonense. Agora, por exemplo, a gente já tinha o Amazonas, mas o Manaus também já estava desclassificado junto com o Remo. Mato Grosso do Sul, Tocantins, Espírito Santo. Só que eu falei 8 federações rápidas, que também tem esse problema. Então, repara, é um campeonato que traz transtorno para pelo menos 8 federações, e eu posso colocar do Pará no meio, porque vira e mexe, está trazendo isso. Trouxe para o Paysandu em 2019, trouxe para o Paysandu, se não me engano, em 2021 também, que teve que disputar com... Mas ali acabou disputando foi um problema do Paysandu lá, não foi da competição. E agora para o Clube do Remo. Então o Pará também não está. Então, ou seja, 9 federações de 12 tendo... Eu acho que só quem nunca vai ter problema aí, a Federação Goiana, muito rica, a Federação do Mato Grosso. Hoje o Cuiabá está na Série A, então para eles também eles não têm muito esse problema. Mas repara bem, é um campeonato que, quando ele é realizado no segundo semestre, ele traz transtorno. Pô, se traz transtorno para os clubes, se os clubes já não querem jogar o campeonato, imagina como é que você consegue convencer investidores para apoiar um campeonato desse. Então a gente acaba sufocando esse campeonato e em algum momento ele vai acabar vendo a sua deterioração. O diretor de competições da CBF expôs isso muito bem para todos os presidentes de federação. Também uma questão que é muito interessante. O poder
que esse campeonato tem para atrair investidor no primeiro semestre é muito superior do segundo semestre. Segundo semestre, a Copa Verde disputa atenção com vários outros produtos, onde os investidores de futebol já têm alocações previstas. Fase final da Série A, Libertadores, fase final da Copa do Brasil. Sul-Americana. A própria Copa do Nordeste. É complicado. Então o que acontece? Você tem que trazer, então, portanto, aí existe esse dever de casa comercial de trazer a Copa Verde para o primeiro semestre. Então o que aconteceu? A decisão ali era, a gente precisa fortalecer a Copa Verde. Para fortalecer a Copa Verde, a gente precisa trazer para o primeiro semestre. Trazer para o primeiro semestre significa que a versão de 2022, é aí que vem a grande história. A versão de 2022 tinha que acontecer em 2022. Até porque até isso é difícil de explicar para o mercado. Olha, a Copa Verde esse ano vai acontecer 2 vezes no mesmo ano de novo. É de novo, cara. Esse campeonato não se resolve, Frankenstein, desgraçado. Então a gente não consegue fortalecer, porque ele é um campeonato desacreditado. Ele acontece em qualquer jeito. Muitos clubes todo ano não querem disputar, porque estão com problema de elenco. Quando você traz o primeiro semestre, você acaba com isso, você tem todas as 12 federações com seus clubes em atividade e você tem um produto melhor vendável. E aí entra o detalhe. Se a gente colocasse a Copa Verde de 2022 novamente para acontecer em janeiro e fevereiro, o que ia acontecer? A 23 ia ser outubro do ano que vem, a gente de novo com o mesmo problema. Olha, o Paysandu ficou sem calendário, o Atlético do Espírito Santo está sem calendário, né? Os clubes do Mato Grosso do Sul estão reclamando porque estão... Então, ou seja, tinha que resolver. Agora, imaginar que o Ricardo está chegando lá, pela primeira vez, como tu perguntaste no início do programa, dia 22 de agosto, se apresentando para os presidentes. Prazer, meu nome é Ricardo Gluckpol, recém-eleito presidente da Federação Paraense. Que esse Ricardo foi lá e convenceu 12 presidentes de federação para prejudicar um clube, que foi a narrativa não do Fábio, o Fábio não tem nada a ver com isso, perfeito, mas de outras pessoas, é alimentar até um ódio desnecessário e tentar provocar uma crise onde não há. Ou seja, a discussão passa muito longe de vamos fazer uma competição melhor ou pior para o Remo, melhor ou pior para o Paysandu. Agora, por que a CBF bancou a competição com 16 dias só de competição, no ano de Copa do Mundo, onde até ela está com as atenções voltadas, o que pesou para ter? Porque assim... O pesou era assim... Normalmente o cara já sabia em julho se teria. Exato. Agora o cara veio saber no final de agosto, para quem já está sem calendário, é meio doido, né? Não me cabe aqui criticar a CBF. Eu acho que a CBF... Não estou te pedindo que critique. Eu quero saber por que a CBF bancou. Não, vai ter esse ano sim, vamos fazer. Olha, um dos pontos é o seguinte. Como todos os campeonatos tinham nos seus regulamentos que a competição gerava vaga para a Copa do Brasil e gerava vaga para também a própria Copa Verde... Vai faltar um time lá, isso era um problema. Né? Então, ou seja, tu ia jogar a Copa Verde para janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, isso e já ia causar um problema para a Copa do Brasil. E outra coisa, se a Copa Verde perde a vaga da Copa do Brasil, não recupera mais. Porque todo mundo quer uma competição, quer uma vaga para as oitavas de finais que até paga... Até porque, por lei, tu não pode mudar a regra do jogo em 2 anos depois de ser feito, né? São várias consequências. Então, assim, a conversa é muito mais complexa do que... Talvez pela CBF nem teria, não tinha problema nenhum no calendário faltar. Só que tem a regulamentação. A regulamentação. Então, ou seja, a história é muito mais complexa do que se é vantajoso ou desvantajoso para Remo e Paysandu. E é importante lembrar que o Paysandu corre o risco também de jogar o campeonato na mesma situação que o Remo jogaria. Porque pode ser que chegue em setembro e o Paysandu esteja eliminado da Série C com o mesmo problema de ter que ter um time para disputar a Copa Verde, que vai começar no dia 25 de outubro. Então, mas não pode ficar, porque o presidente do Paysandu, antes desse último jogo, um cara que você tem muito apreço, por sinal, que eu chamo carinhosamente de Papai Smurf, ele gravou um vídeo antes do jogo decisivo. Era para ele estar preocupado com o ABC, ele estava preocupado em dizer que ele ia prestigiar a competição da CBF, que o Remo está fugindo, que não sei o que e tal. Então ele tem que participar com o time, tem que ganhar. Não, ele vai disputar, porque já está inscrito na competição. O prazo para não escrever botar já... o pipico de atacante. E outra coisa, tem um problema aqui com relação à participação do Paysandu, que é essa distância, né, como eu te falei, ou seja, de 30 dias também que vai ter para ter que montar um time numa evento, se acontecer de um fracasso no campeonato, né, de ter. E eu só queria destacar uma outra situação que é muito importante, tá, sobre isso.
o presidente do Remo foi convidado para estar na CBF, por mim. E ele já confirmou isso em algumas coletivas. Isso é importante colocar porque depois apareceu uma foto do presidente do Paysandu entregando uma camisa ao presidente da CBF. E aí algumas pessoas, olha aí, não sei o que mais. Já tá. O presidente do Remo. Agora, o Remo também teve uma justificativa para não ir plausível. Primeiro, ele não participaria da reunião sobre Copa Verde. A reunião da Copa Verde era uma discussão de federações. Então, o Fábio, assim como o Maurício não teve voz na reunião e não teria, ele nem participou, o Fábio também não teria. E o Fábio também falou assim, cara, eu estou mais preocupado no momento em reestruturar, né, o nosso calendário, fazer os contratos, do que ir para lá, porque agora a gente está fora da competição, não tem mais sentido. E eu falei, o Fábio está certo, vai gastar dinheiro com bobagem, né, porque tem que é o clube que paga, né, esse deslocamento. E o Paysandu foi lá para quê mesmo? O Paysandu pediu uma pauta há um mês atrás, já cravando essa data do dia 23 de agosto. Ia jogar lá perto? Porque exatamente, estava já imaginando alguma coisa nesse sentido, para conversar com a diretoria de competições e a diretoria de arbitragem. A pauta da arbitragem seria naturalmente chamar atenção para essa fase final, VAR, etc., e a parte de competições reforçar a necessidade de uma atenção para os deslocamentos, logística, etc., que isso também é muito importante na competição. Teve a reunião com competições, não conseguiu reunir com a arbitragem, porque no período que o Paysandu estava lá, era treinamento da Copa do Brasil, estava toda a equipe de arbitragem envolvida com isso, e conseguiu uma pauta para conversar com o presidente da CBF, uma visita de cortesia, que acontece todo dia na CBF, todos os clubes que vão, onde se entrega uma camisa, bate uma foto, bate uma conversa de 2, 3 minutos e encerra ali. E isso, inclusive, então, deu azar, porque o Paysandu perdeu para o ABC. Perdeu para o ABC, já tinha perdido para o Vitória antes, onde eu também fui para o jogo, fui convidado. O jogo do Paysandu e Vitória? Paysandu e Vitória. Então o problema era você. E onde... não era o Micael.